Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar continuidade na nossa leitura. Nós estamos no livro de Jó e vamos terminar hoje o capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia, Jó capítulo 3, versículo 20. Onde nós paramos ali no versículo 19 e hoje nós vamos continuar aí. Aqui na minha Bíblia eu tenho como tema Por que o miserável continua vivendo, tá bom? Então nós vamos partir aí por esse tema, tá bom? Amém? Abre aí sua Bíblia e vamos ler comigo. Versículo 20, capítulo 3 de Jó, versículo 20. Por que se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura? Por que se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. E aí aqui nós vemos o fim desse diálogo sofrido, né? Sofrido de Jó, né? A primeira vez aí que ele fala após tudo o que aconteceu com ele, né? Foram poucos capítulos que nós lemos, né? No capítulo 1 e 2 acontecem assim devastações na vida desse homem e ele faz esse lamento. E aí terminamos aqui hoje de ler esse primeiro diálogo, né? A primeira queixa de Jó. E só para lembrarmos, né? Vou falando aqui com vocês a respeito de muitas coisas e a gente vai retomando sempre para que a gente não esqueça, para que não caia no nosso esquecimento. No capítulo 1 e 2 de Jó, Jó é apresentado por Deus a Satanás como íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal, que não havia ninguém na terra como ele. É assim que Deus fala dele para Satanás. Deus dá esse testemunho dele, né, esse depoimento de como Jó era a Satanás por duas vezes. No capítulo 1 e no 2 nós vemos isso, né? Então Deus fala dele íntegro, reto, temia Deus, se desviava do mal e como ele não havia ninguém na terra. E aí aqui na leitura, né, que nós fizemos durante essas leituras aí que nós viemos fazendo, nós vemos um homem que não consegue ver um propósito para sua vida. É isso que nós vemos aqui Jó falando, né? E vemos um homem que questiona por que a vida foi dada a ele, quando está cercada por tanta dor e angústia, né? Então, caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu sempre falo para ver, né? Porque a gente tá lendo uma sequência, senão você vai ficar meio perdido aí quando você vê esse vídeo, né? Jó perdeu tudo o que tinha, não só de riquezas, nem bens e animais, ele perdeu os 10 filhos, né, de uma só vez. Então ele estava completamente cheio de dor e de angústia, além de tumores malignos em sua pele. Jó se sentia perdido e não sabia para onde ir. O sofrimento de uma pessoa pode ser esmagador e pode nos deixar perdido, sem esperança. No seu momento, nesse momento, né, em meio a tamanha dor, é comum as pessoas quererem questionar a Deus. Por que ele permite tais sofrimentos a pessoas fiéis a ele? No caso de Jó, Jó era um homem reto, íntegro, se desviava do mal. Por que ele está passando por tudo isso? No entanto, como falamos ontem, quem escolhe como vai passar pela adversidade é você. Falei isso aqui ontem, né? Você escolhe, você quer passar pela situação sozinho ou você quer passar com Deus? Né? A situação vamos passar, independente do que, se você é fiel, se você não é fiel, vai vir adversidade sobre sua vida, vão vir dores, vão vir sofrimentos, e como você vai escolher passar por elas? A gente falou sobre isso ontem, né? Assim como Jó, podemos encontrar conforto ao reconhecer que Deus está conosco, mesmo em meio à dor. Embora muitas vezes não vamos compreender os propósitos do sofrimento, podemos e devemos crer que Deus sempre tem um plano maior e que Ele pode nos ajudar a encontrar significado e propósito em nossa dor. Nem sempre nós vamos entender por que a gente passa por tais coisas. Igual explicar que, Keila, por que Jó passou por isso? Gente, eu não sei. É Deus. Deus permitiu. E na nossa vida às vezes também é isso. Mas por que aquela pessoa morreu? Por que o filho da pessoa morreu? Por que a pessoa foi atropelada? Gente, tem coisas que não se explicam, né? Apenas aconteceram. E você vai passar por essas dores, né? Nós vamos passar por dores. Como vamos reagir a elas? Só depende de nós. Como falamos ontem aqui. Olhando para a história de Jó, temos a certeza de que o sofrimento não é necessariamente um sinal de punição de Deus. Nós temos claramente, né, em nossa vida a partir de hoje, que não é porque a gente está passando uma situação difícil que Deus está nos castigando, né? Se alguém tinha dúvida disso, assim, aqui na nossa leitura ficou muito claro que não é um castigo. Tira isso da sua cabeça se você tinha isso na sua cabeça, né? Nós vemos que não é um sinal de punição de Deus, ou falta de fé, né? Como eu disse aqui anteriormente, a fé de Jó o faz ser provado. Então não foi falta de fé,
É um homem que temia o mal, né? Ele era um homem íntegro e reto. Então, né? Não foi a falta de fé dele. Jó era um homem justo e fiel, mas assim, ainda assim, experimentou grande sofrimento. Nós falamos sobre sofrimento aqui em alguns dias passados aí também. E como se explica isso? Né? Foi o que eu acabei de perguntar. Tá, e aí, por que acontecem tais coisas? Não se explica. Deus está no controle de tudo, e no tempo certo o sofrimento também acaba. Assim como as coisas boas acontecem na nossa vida e tem fim, porque um dia divertido também chega ao fim. O dia ruim também vai chegar ao fim. E se você está nesse dia ruim hoje, se você está vendo esse vídeo hoje, está nessa fase ou nesse dia ruim, ele vai ter fim. O que vai determinar o fim desse sofrimento é como você reage a ele. Ou você deita e chora, ou você se levanta em meio às cinzas e decide que você vai se apoiar em Deus, vai ter fé, vai guardar o seu coração do dia mal e vai dar certo. Porque passar por isso você vai passar. Você só precisa decidir de que forma você quer passar, né? Em João 16:33, eu já li aqui com vocês, né? Em algum momento que eu não lembro qual, Jesus disse, né? E até o meu irmão me perguntou uma vez, né? Aí nos comentários da vida, né? Por que Jó passou por isso? Existem coisas que não se explicam. A gente vive e é só isso. Não tem explicação. Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo como Deus encarnado, passou por adversidades e ele deixou escrito em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. Se Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo, passou por tudo, o que passou, né? Para quem já leu a história de Jesus ou sabe, né? Acho que quem estiver vendo esse vídeo aqui com certeza já ouviu, né? Falar pelo menos sobre. Ele passou por situações. Por que nós não passaríamos? Por que Deus provaria, nos tiraria disso, né? Então, ele passou e nós também vamos passar. Agora, a maneira com qual você se comporta isso é o que vai determinar o seu comportamento, o seu modo de vencer essa adversidade, né? Nós vamos ler lá em Isaías 41, versículo 10. Uma palavra que o Senhor deixa para nós sobre esse dia de dor, né? Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. O Senhor está conosco em todo o tempo. Agora, a forma que a gente reage a isso é que vai determinar o nosso futuro, né? A gente tem essa certeza. Deus está conosco o tempo todo. Agora, você quer estar com Deus? Aí sim vai mudar, entendeu? Aí sim vai mudar aquilo que você está vivendo. Se você quer estar com Deus. Não se Ele quer estar com você. Ele está com você em todo tempo. E você? Quanto tempo você tem dedicado para estar com Ele? Quanto você tem buscado? Isso vai determinar a sua vitória. Entende? Lá em Jó 3, 25 e 26, lá nos versículos 25 e 26, aquilo que temo me sobrevém. E o que eu receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Nós vemos que ele anseia por descanso, ele expressa no final do seu discurso a angústia e o sofrimento, questionando a existência do seu próprio ser e desejando a morte como única solução para os seus problemas. Aqui nós vemos ele falar claramente sobre a morte, né? Por que se alegrariam por um túmulo, expulsariam se achassem a sepultura? Então ele fala que os que esperam a morte, ela não vem. A vida e a morte estão na mão do Senhor. Cabe a ele decidir o dia que vai nascer, o dia que vai morrer. Ainda que você, procure, muitas vezes você não vai encontrar, né? A morte não é solução para problemas. Ele se pergunta por que a vida é dada a alguém que não quer viver e anseia por um fim para o seu sofrimento. O sofrimento desse homem não era pequeno, gente. Era gigante. Então ele estava sofrendo e ele queria o fim daquilo. Ele se sente perdido e sem rumo, incapaz de ver o caminho que deve seguir, sentindo-se cercado por Deus e privado da sua liberdade, que nós vamos ver no versículo 23. Por que se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto, ou seja, escondido, cujo caminho é escondido? A gente não sabe o nosso caminho, o amanhã, a gente não sabe. E a quem Deus cercou de todos os lados. Aí olha só, versículo 23, também a queixa de Satanás a Deus. Né? Lá quando Satanás fala com Deus, ele fala, lógico que ele teme o Senhor, é íntegro, o Senhor cercou ele de todos os lados, com bens, com uma família abençoada, com todas as coisas, lógico que ele vai te louvar, mas tira tudo dele. Essa é a indagação, né? A queixa de Satanás lá no versículo 1 e 2, quando Deus apresenta, né? Porque ao ver de Satanás, Deus cercou Jó com segurança e bens. E, ironicamente, Jó se queixa de ter sido cercado por Deus com transtornos dos quais não tem como escapar nem ser socorrido. Então, Jó se vê aqui numa situação tão complicada que ele não vê saída. Ele não consegue enxergar a saída em meio a tanta dor que ele está passando. Embora esse discurso de Jó pareça desesperado, sem esperança, é um exemplo poderoso da experiência humana do sofrimento e do luto. Sim, Jó e sua esposa estavam enfrentando o luto pelos seus 10 filhos.
Além de tudo que esse homem estava passando, ele estava vivendo luto. Imagina, ele perdeu 10 filhos, ele estava vivendo um momento de luto. Em meio a tudo isso, Jó não nega a Deus ou a sua fé, mas, em vez disso, revela a profundidade do seu sofrimento e a sua necessidade de consolo e esperança. Jó aqui não está reclamando com Deus e nem negando a fé dele. Ele só está dizendo o quão profunda está essa dor. Ele só está abrindo o coração. O lamento de Jó, esse desabafo comovente que lemos, pode nos ajudar a entender a importância do apoio e da compaixão para aqueles que estão passando por momentos difíceis, como luto, uma situação financeira, uma guerra espiritual, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, entre muitos outros problemas. Isso que nós lemos aqui hoje pode nos ajudar a agir de maneira mais humana com aqueles que estão próximos a nós, aqueles que nos cercam, que estão enfrentando situações difíceis. Nós vimos o quanto Jó sofreu e o quanto ele se manteve ali firme na sua fé. Isso pode nos ajudar a ajudar pessoas também. Jó se sente isolado e sozinho em seu sofrimento. Suas palavras mostram a necessidade de ter pessoas por perto para te ajudarem. Ninguém vence sozinho. Então, se você nesse momento está se sentindo sozinho, sem amigos, sem pessoas para poder contar, você precisa orar a Deus por isso. Senhor, envia-me bons amigos, pessoas às quais eu posso contar, pessoas que podem me dar palavras de conforto. Cuidado, não abra o seu coração para qualquer pessoa, sabe? Ore a Deus, para Deus te enviar pessoas de Deus, que vão te dar bons conselhos. E ore ao Senhor, sabe? Abra o coração ao Senhor, porque Ele ouve e Ele responde. Ouve e faz algo a seu respeito. Esse discurso de Jó, no capítulo 3, nos leva a refletir sobre a nossa própria relação com o sofrimento e a morte. Lembrando que a morte não é o fim dos nossos problemas, tá? Então, se machucar, tentar se matar, suicídio. Pessoas que chegam no suicídio são pessoas que estão extremamente doloridas e elas só querem acabar com aquele sofrimento. Elas estão praticamente ali, eu vou dar um exemplo aqui, né? Elas estão praticamente como Jó, não enxergando saída e não tem mais a fé como seu alicerce. Elas só querem tirar o sofrimento, elas não queriam morrer de verdade, elas só queriam tirar aquela dor. Que você seja um amigo bom ao lado das pessoas que te cercam, que você consiga ser um bom ouvinte, não só falante, sabe? Às vezes a pessoa que quer conversar com você, ela só quer falar, ela não quer ouvir, ela só quer falar, desabafar. Seja um bom ouvinte também. Embora essas experiências sejam inevitáveis na vida, que experiências as ruins? Nós vamos passar por dor e sofrimento. Podemos encontrar esperança e consolo na fé em Deus. Deus pode todas as coisas, Ele nos livra no dia da adversidade, Ele nos livra de todos os nossos caminhos ruins. Nós vamos ler em Salmos 16, versículo 1 e 2, verso, né? Salmos são canções, a gente não fala versículo, fala versos. No 1 e o 2, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. E alguns dias, assim, nós nos sentimos mais abalados, mais abatidos, mais, digamos que, enfraquecidos na nossa fé. Eu vou deixar um capítulo aqui, né, um salmo para você, para que nesse dia que você se sentir dessa maneira, você não recorra a outra coisa a não ser a fé. Marca aí em algum lugar, para que você mantenha esse salmo no seu coração, para que você possa lembrar que é o Senhor que te tira de todas as situações complicadas. Isso, só Ele pode fazer isso. É o Salmo 121. Eu vou ler na versão, eu não vou ler na minha Bíblia, eu vou ler numa versão mais atualizada, porque tem algumas palavras mais complicadas na minha, que a minha Almeida é mais difícil. Eu vou ler na nova versão transformadora, NVT, que é uma versão mais renovada, assim, digamos. O Salmo 121, tá? Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? 2. A resposta, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo o mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. Se algum dia você estiver aflito, estiver com seu coração entristecido, angústia, dor, sofrimento, não tiver ninguém para contar, leia esse salmo. Ore ao Senhor, somente dele vem o nosso socorro. Que você possa ser fortalecido por essa palavra. Que o Senhor fale ao seu coração, que esse testemunho, essa queixa, né, mas que não deixa de ser um testemunho, essa queixa de Jó,
nos ajude a ser pessoas melhores e que você se fortaleça lendo a palavra do Senhor dia após dia, em nome de Jesus. Que o Senhor nos permita estar aqui novamente amanhã para continuarmos a nossa leitura, em nome de Jesus. Deus abençoe.